Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nossa unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Boa noite, gente bonita, paz de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao nosso programa, ao Pode Incendiar, o programa mais carismático do Brasil, aqui através da Rádio Alvorada, a Rádio da Família, 106.3, Londrina, Paraná, para todo o Brasil, quiçá todo mundo, né? Que possa essas ondas chegar até você através das mídias sociais da Rádio Alvorada. É você pelo YouTube, você pelo Spotify, você aqui pelas ondas sonoras, aqui através da FM. Povo Santo, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de oração. Rafa, você estava cantando e quando você ministrava, falava: Senhor, derrama o teu amor aqui. Nós vivemos um tempo onde as pessoas buscam amor em tantos lugares, esquecem de pedir o amor de Deus que preenche tudo, em qualquer espaço, em qualquer lugar. Então que essa noite seja uma noite de derramamento do amor de Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado por você estar aqui de novo. Obrigado, Wesley. E que de fato, que hoje nós possamos buscar esse amor de Deus e levar esse amor de Deus a tantos que nos ouvem, nos assistem. Eu tenho falado isso nos últimos programas, que é impressionante, né? Quando a gente encontra com o Senhor, né? É diferente, né? Quando a gente começa um relacionamento, a gente quer ficar naquele relacionamento só aquelas pessoas. Se é um casal, quer ficar só aquele casal. Quando é um grupinho de amigos ali, quer ficar só aquele grupo ali. Mas quando nós encontramos com esse amor de Deus, é impressionante. Ele quer porque quer que a gente pipoque, vá correr, anunciar, fazer que todos saibam o amor de Deus e experimentar dele. Olha quão diferente é o amor genuíno para um amor nosso que é limitado muitas vezes. Então, eu quero pedir que Deus derrame o seu amor aqui, nesses estúdios da Rádio Alvorada, em toda a sua direção, na Arquidiocese de Londrina, em todos os grupos de oração, do nosso clero, todos os nossos leigos, seminaristas, ministros ordenados, as vocacionadas, aqueles que se colocam à disposição do Senhor, que o amor de Deus seja derramado em seus corações. Amém, gente bonita? E hoje nós estamos aqui com o Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo, meu irmão, a este programa. Que bom que hoje deu certo, depois de tantas tentativas, né? Hoje deu certo você estar aqui para trazer a palavra de Deus. A paz de Jesus, meu irmão. A paz de Jesus, Wesley, muito obrigado pela confiança, louvado seja Deus por estar aqui mais uma vez. Eu sempre do outro lado da telinha, né? Uma alegria estar aqui. A paz de Jesus, Rafa. A paz de Jesus a todos que estão nos ouvindo pelas ondas do rádio, pelo YouTube. Que Deus vos abençoe e agracie a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Bendito seja Deus, Bruno. Nós estamos fazendo aí um grupo de oração através das ondas sonoras, através das redes sociais, e que hoje não seja diferente. Amém. Que a palavra que você preparou, que as canções que vão ser aqui ministradas, que a condução que vai acontecer aqui, ela não seja mais um dia, seja em nosso coração primeiro aqueles ser tocados, para que nós possamos também testemunhar isso. Por isso eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã que está nos acompanhando, você que sai do seu trabalho ou que vai para o seu trabalho, você que está em casa aí nos acompanhando, que se você puder, se coloque na presença do Senhor e diz assim: Senhor, eu quero receber esse teu amor, eu quero fazer a experiência do teu Espírito, Senhor, eu quero, Senhor, nessa noite ter uma intimidade com o Senhor. Eu quero te pedir, Deus, em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor possa derramar sobre nós a tua graça, o teu amor,
Derrama sobre nós, Senhor, os frutos do Teu Espírito Santo, alegria, paciência, temperança, Senhor, fidelidade. Faz, Senhor, acontecer em nosso coração, primeiro, aquilo que é a Tua vontade. Eu quero te pedir, Senhor, sobre os grupos de oração da nossa arquidiocese. Eu quero te pedir para aqueles que não são de grupo de oração, mas acompanham aqui a Rádio Alvorada semanalmente o Pode Incendiar. Eu quero te pedir que o Senhor possa incendiar o meu coração, do Bruno, do Rafa, mas também de todos aqueles que estão aqui nos acompanhando. Nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos, Senhor. Nós queremos, Senhor, render graças, Senhor, diante desse trono, o trono da graça. Senhor, se há algo em nós que pode impedir a Tua graça acontecer, que o Senhor agora possa, assim, aniquilar, Senhor, tirar tudo o que atrapalha, Senhor, o nosso relacionamento genuíno. Eu te peço, Deus, que o Senhor não se esqueça de nós, e eu sei que o Senhor não esquece, mas já tem pessoas que estão nos acompanhando, Senhor, com o coração aflito, Senhor, preocupados, ansiosos, e eu quero te pedir, Deus, que a Tua graça os alcance. O Senhor que se deixa encontrar nessa noite, permita que possamos adentrar a Tua casa, o Teu coração, e fazer morada contigo. Senhor Jesus. Entra. Amém, Senhor. A porta está aberta. Nós não somos dignos, Senhor. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, Senhor. Entra. A porta está aberta. Quero que comigo venha cear. Entra, Senhor Jesus. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com Tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque eu não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com Tua presença. Eu quero sentir o amor que eu nunca tive, porque eu não quero ser igual. Quando amanhecer, entra. Sim, Senhor Jesus, vai entrando, Senhor. A porta está aberta. Nós não somos dignos, Senhor, mas nós te damos a liberdade, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, te bendizer, Senhor, te engrandecer. Nós estamos aqui, Senhor. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha cear. Senhor, Senhor. seja, Senhor. Obrigado, Deus. Entrando, Senhor, em cada um dos Louvado corações. seja Seu santo nome, Deus. Entra, Senhor, neste carro, nesta noite, Senhor. Neste carro deste homem que está voltando ao trabalho, escutando a Rádio Alvorada neste momento. Você teve um dia estressante de trabalho, meu irmão. E no seu coração está um sentimento de que toda a sua esperança você depositou no seu trabalho. E você está se desgastando nesse trabalho e está com uma tristeza no coração porque você está percebendo que aquilo que você acreditava não está acontecendo. E o Senhor hoje está entrando no seu carro. O Senhor hoje está entrando no seu coração. Você já teve uma experiência com o Senhor, mas tem deixado Ele de lado para investir em outras coisas. O Senhor está te dizendo: filho amado meu, eu ainda estou aqui, eu ainda te aguardo, porque eu te amo e te aprecio, filho meu. Porque eu não quero ser igual.
amanhecer. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado. E você que não quer ser igual, fica conosco. Nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Pode incendiar o mais carismático do Brasil. Voltamos, minha gente bonita, povo santo de Deus, e eu não irei aqui me prolongar aqui na preparação deste momento. Hoje a palavra de Deus, ela vem tocar muito forte no nosso coração. O programa já começou diferente, nós já iniciamos pedindo para que o Senhor ocupasse os lugares, entrasse, e aí o Bruno estava conduzindo a oração, que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança somente nas nossas forças, não é isso, Bruno? Isso. E eu quero apresentar para você, nós queremos apresentar para você nessa noite que há esperança, e a esperança é Jesus, e ela não decepciona. Bruno, meu querido, antes de você trazer a palavra, você quer dizer o versículo só para as pessoas ir procurando? Enquanto elas procuram, a gente pode pedir o Espírito Santo, Rafa? A gente pode invocar a presença do Espírito para que ele possa realmente já ir preparando a terra do nosso coração. Qual a passagem que você vai usar hoje, Bruno? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 8, a partir do versículo 31. João 8, 31. João 8, 31, povo santo. Então você que está com a palavra, você que pode, pega aí a palavra de Deus e peçamos o Espírito Santo. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, manda o teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra do nosso coração. Manda o teu Espírito Santo, Senhor, e renova a terra inteira, Senhor. E eu quero te pedir que o teu Espírito Santo floresça, Senhor, e prepare o meu coração, a minha mente, Senhor, os meus ouvidos, Senhor Jesus, para acolher a palavra que será pregada, Senhor, acolher a palavra que será ministrada, Senhor, e que nada passe despercebido, que tudo aconteça conforme a tua vontade. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Se você puder, bata no seu peito e diga: Senhor, eu também, Senhor. Eu também quero, Senhor. Também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Que a tua palavra, Senhor, mais uma vez, seja luz para o nosso caminho. Que ela possa, em nós, fazer aquilo que seja a tua vontade. Amém? Amém. Bruno, fica à vontade, meu irmão, e que o Espírito Santo que está aqui possa te conduzir nesse momento. Amém. Que venha sobre mim, sobre cada um de nós, esse grandioso e poderoso Espírito Santo. Amados, a palavra que o Senhor tem para nós hoje, enquanto eu preparava essa pregação, muito me vinha no coração que o o Senhor quer e o que o Senhor tem para nós hoje é um tema extremamente incompreendido nos dias de hoje e muitas vezes até relativizado demais. O tema que o Senhor deu é volteis para a verdade. Nós vamos entender quem é a verdade.
e como que ela se constitui em nosso meio. Então, para você que já pegou a santa palavra de Deus, o Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31, vai dizer assim: a verdade liberta. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará ou vos libertará. Replicaram: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, serei livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado, nós vivemos num tempo em que a verdade ela é relativizada. Cada um defende e prega a sua própria verdade. Mas, se cada um de nós temos a sua própria verdade, obviamente, naturalmente, a verdade deixa de ser a verdade. Então, para que entendamos, em outro ponto, nós não vamos aqui abrir, mas o próprio Senhor vem falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ou seja, eu quero começar essa pregação para que todos entendam onde o Senhor quer nos levar, através de um pequeno relato recente que me aconteceu em um churrasco de família, num domingo, e obviamente que eu não vou falar o nome das pessoas e nem expor ninguém, mas eis que estávamos eu e pessoas próximas do meu convívio, pessoa que eu aprecio muito, debatendo alguns pontos, alguns assuntos muito caros, entre eles família, mandamentos de Deus, doutrina e homossexualidade, separação, matrimônio. Em um momento do debate, da conversa, para não dizer discussão, porque não era uma discussão no sentido da palavra, mas essa pessoa que começou a defender a separação, a quebra do matrimônio, começou a defender algo que não está na doutrina. Eis que ele me pergunta assim: Bruno, qual é a sua opinião sobre isso? A minha frase foi seca e categórica. Eu disse assim: a minha opinião não importa. A minha opinião aqui, ela não vale de nada. E esse amado quis justificar me defendendo, dizendo: como que a sua opinião não importa? Claro que a sua opinião importa. Você é dotado de inteligência, você tem um pouco de conhecimento, então a sua opinião importa sim. A minha resposta foi: mas veja bem, nós estamos debatendo algo que vai muito além da opinião. Nós estamos debatendo a lei de Deus. Se o matrimônio é ou não é indissolúvel, se as coisas na sua essência, como Deus as fez, elas são verdadeiras ou não são? Ou seja, por que eu fiz esse relato, meu irmão? Essa pessoa, ela quis de mim a minha opinião, mas num assunto que é muito caro. Um assunto que vai a fundo na doutrina. E aqui, meu irmão e minha irmã, nós temos que entender primeiramente o contexto bíblico dessa história. Quando Jesus ele se coloca aos seus discípulos como alguém que irá libertar, como a verdade que liberta, veja que os discípulos questionam: mas como assim vós disseis, vos libertará? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Então, teologicamente, essa passagem ela está querendo dizer o seguinte: os judeus antigamente eles tinham no Antigo Testamento a lei do escravo. E dentro dessa lei do escravo, um escravo que trabalhava para uma família, ele trabalhava por 6 anos. Veja que tem relacionamento com os 6 dias do trabalho e o 7º dia, em que Deus descansou. Então, esse escravo trabalhava por 6 anos e no 7º ano ele poderia escolher se ele queria continuar escravo ou se ele queria ser livre. Obviamente que quem decidia não era o próprio escravo, era uma opinião dele, mas quem decidia era o pai da família. E quando Jesus diz que ele é o filho, ele vai dizer: ora,
eu herdei tudo do meu Pai. E tendo herdado tudo do meu Pai, eu posso lhes dar a liberdade. Então aqui entra, meus irmãos, o contexto teológico dessa fala. E é por isso que exatamente os discípulos questionaram: por que disseis, eu vos libertarei, se nós nunca fomos escravos? E o Senhor vai além. Todo aquele que se entrega ao pecado já é escravo. Então, essa verdade que não é uma ideia, essa verdade que não é um fato, essa verdade que é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus. Ele vai, nessa palavra, nos tirar da escravidão do pecado. Eu e você, quando nos colocamos como escravos do pecado, nós estamos longe, afastados da verdade. Quando dissemos a palavra verdade, muitas vezes o catecismo vai chamar de veracidade. O catecismo da Igreja Católica diz que uma coisa é a veracidade dos fatos, outra coisa é a verdade enquanto pessoa. Estar ligado com a verdade é agir corretamente. E o próprio catecismo diz que a veracidade é a retidão do agir. Olha que bonito isso. E o catecismo também diz para nós que agir na veracidade são fugir de 3 armadilhas, que é a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. Nós vivemos tempos, meus irmãos, em que duplicidade, simulação e hipocrisia são muito vivenciadas por cada um de nós. Criamos personagens, andamos com máscaras e nos afastamos da verdade. Nós vamos entender, daqui a pouquinho, depois do intervalo, como e por que Jesus é a própria verdade. Amado irmão e irmã, então retomando esta pregação, quando nós voltamos lá no livro de Gênesis, lá no princípio, no Antigo Testamento, quando Moisés, lá na sarça ardente, em Gênesis 3, pergunta para Deus porque o próprio povo questionava: como é o nome de Deus? Quem é esse Deus? Pergunta o nome dele. Eis que Moisés, para atender o anseio do povo, quando pergunta o nome de Deus, a grande maioria de nós conhece essa passagem, mas ela precisa ser reforçada. Deus não responde o seu nome nesse instante. Deus, naquele momento, ele responde: eu sou. Eu sou. Quando Deus diz para nós, meu irmão e minha irmã, que ele é, aqui está uma verdade absoluta. Porque eu, meu irmão e minha irmã, Bruno Mansano, eu estou servo da Renovação Carismática. Eu estou no Ministério de Fé e Política. Estou pregador, estou formador. Mas Deus é aquele que é. E quando nós nos opomos, meu irmão e minha irmã, à veracidade dos fatos, nós incorremos em um erro muito grande. Porque veja, Deus dizendo que ele mesmo é. Pense comigo o seguinte: Deus é aquele que criou tudo a partir do nada. Eu acho tão bonito nós refletirmos, e é um pouco da minha área de formação, eu sou químico, e eu gosto muito de pegar essa parte científica, quando a gente vai olhar as ciências, a física, a química, a biologia. Ora, como Deus, sem matéria-prima nenhuma, com toda a sua sabedoria, perfeição e poder, com o poder da sua palavra, disse: faça-se. E tudo se fez na perfeição da criação. Se nós, como criaturas de Deus, estamos ligados naquele que é o Criador, se nós, como criaturas de Deus, estamos encaixados, enquadrados e naturalmente inseridos na ordem natural das coisas, obviamente que essa ordem, ela existe e independente da minha vontade. Então, Wesley, Rafa, irmãos que nos ouvem, a verdade, ela não é pessoal,
Ela não é uma coisa que eu tenho a minha verdade e você tem a sua. Nós podemos ter opinião, como o exemplo que eu disse. Nós temos percepções. E nós não temos tempo aqui, mas todo o Antigo Testamento vai confirmar que Deus é a verdade. E quando nós entramos no Novo Testamento, nós vamos ter uma passagem complementar já para entender onde o Senhor quer nos levar com essa palavra. Jesus é aquele que ganha a face. Ou seja, para nós a face, ela recebe a verdade, ela recebe uma face. É a face do Senhor Jesus. Jesus vai dizer para nós que quem viu a Ele, viu ao Pai. Ou seja, Ele está ligado na verdade. O Pai é a verdade. O Pai é aquele que é. E o nosso Senhor Jesus é aquele que nos traz na face. E eu vou fazer essa passagem complementar lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo no capítulo 3. Perdão, 2 Timóteo 4, versículo 3. Aqui já é São Paulo falando para nós. E isso, amado irmão e irmã, enquanto você encontra 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. São Paulo vai aqui nos exortar. E essa passagem, ela é especificamente para mim e para você hoje, nesse ano de 2026. E vai dizer assim: porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, e cumpre a missão de pregador do Evangelho, e consagra-te ao teu ministério. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amado, a impressão que eu tenho quando eu leio essa passagem é que Paulo já sabia nos tempos em que viveríamos, nos tempos em que nós forjaríamos, moldaríamos mestres para nós, porque já não aguentamos mais a verdade da sã doutrina. A verdade da doutrina que ela é única, ela é verdadeira, ela é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando nós lemos lá em João 8, o versículo 31, que anteriormente nós não exploramos, o Senhor vai dizer que todo aquele que permanece nas suas palavras, todo aquele que permanece nos seus mandamentos, é amigo do Senhor, é próximo do Senhor. Então, amado irmão e irmã, não adianta nos dias de hoje eu e você falarmos que temos uma convivência, um amor, uma intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, se eu e você não permaneceremos na verdade. Ou seja, estar na verdade é estar ligado à própria doutrina, como diz João lá no capítulo 8, versículo 31. Então, veja, meu irmão e minha irmã, a verdade ela é absoluta, ela não é relativa. A verdade é uma pessoa e não uma ideia, o nosso Senhor Jesus. São Paulo vai dizer que nós queremos a todo instante as novidades, né, Wesley? E olha, o Evangelho de Jesus, a vida do Senhor, a revelação pública e toda a história da salvação é a Boa Nova. O Senhor vem nos lembrar hoje que a Boa Nova é o próprio Senhor e todo o anúncio que vem com Ele. E todo aquele que está ligado às suas palavras, aos seus mandamentos e à sã doutrina, esse está ligado à verdade. Você, meu irmão e minha irmã, agora trazendo para a sua vida. Muitas vezes nós, nesse anseio de moldar para nós mesmos, mestres, em tempos de redes sociais, em tempos de gurus para todas as áreas da nossa vida, onde quer que você queira, seja na saúde do corpo, seja na filosofia,
seja em qualquer ideologia que seja, você encontrará diversos mestres. E o nosso povo, aquele que o Senhor escolheu, que está caminhando em nosso meio, inclusive servos e servas da renovação carismática, está moldando para si falsos mestres, falsas verdades através de ideologias. O Senhor hoje chama a minha e a sua atenção sobre quais falsas verdades você está colocando no lugar do Senhor. O Senhor é a única verdade. A verdade não é um fato, a verdade é uma pessoa. Todo aquele que não está ligado à doutrina sã da salvação está fora da verdade. E o Senhor hoje, para você que se sente triste, para você que se sente angustiado, para você que se sente psicologicamente doente, o Senhor está te chamando de volta. Você se afastou da verdade. Você se afastou de mim, filho e filha amada. Volta. Eu sou a sua verdade. Eu sou a única verdade, não há outra diante de mim. E louvado seja Deus por essa palavra da verdade, que é a verdade. Meus irmãos, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos orar em cima disso, em cima dessa palavra, em cima de tudo que foi falado. Enquanto você pregava, Bruno, eu sentia que como que as pessoas não estão mais acostumadas a ouvir a verdade. Sim. Elas estão moldadas para ouvir aquilo que conforta o seu coração e não aquilo que desafia. Exatamente. Não aquilo que provoca. Então elas ficaram acomodadas. E quando ouvem a verdade, se sentem muitas vezes ofendidas, destratadas, maltratadas. E, meus irmãos, eu quero dizer assim, a verdade precisa ser dita. Precisa ser dita e, além de ser dita, ela precisa ser vivida. E a verdade é Jesus. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Pode incendiar o mais carismático do Brasil. Voltamos, minha gente bonita, e o Pode Incendiar de hoje é um pode incendiar aí que muitas vezes é de um chacoalhão, hein? Hoje o Senhor está nos chacoalhando. O que nós temos tomado por verdade? Quem nós temos ouvido? O que nós temos assumido na nossa vida? É verdade? Ou é uma mentira travestida de verdade? Era isso que nós estávamos falando aqui nos bastidores, Bruno? Bruno, conclui a mensagem, meu irmão. Eu sei que Deus tem muito falado do seu coração e talvez pelo tempo a gente não consegue falar. O que você tem para o fechamento da noite de hoje através dessa palavra de Deus? Amado irmão e irmã, eu acabei até nem me apresentando no início, mas eu sou do grupo de oração Espada de São Miguel Arcanjo. E eu estou falando isso porque o Senhor me deu uma moção agora da espada. A própria palavra de Deus é a espada. Um abraço para os irmãos do meu grupo de oração, Espada de São Miguel Arcanjo, da Capela do Hamilton. E a espada, ela é aquela que tem duas faces, ela tem dois gumes. E a espada, ela corta toda mentira travestida de verdade. A espada, ela vai cortar, em nome de Jesus e pela graça do Espírito Santo hoje, toda falsidade, toda ideologia, toda mentira que está te enganando, escravizando. E amado e amada, preste atenção, essa mesma verdade, aqui entra nas duas faces da espada. Aqui entra essa questão porque, veja, esse Jesus que é verdade, que se encontrou com a samaritana, ele deixou ela totalmente feliz. Ela saiu anunciando na Samaria, porque tinha encontrado o Messias. Essa verdade a libertou. A verdade que muitas vezes libertou leprosos da sua doença. A verdade que muitas vezes libertou cegos da sua cegueira, paralíticos da sua paralisia. Mas se olharmos, por exemplo, para o jovem rico, foi uma verdade incômoda. O jovem rico que foi chamado para largar todas as suas coisas materiais, não aceitou essa verdade. Portanto, meu irmão e minha irmã, a verdade que liberta, ela por muitas vezes também é incômoda. E ela precisa se incomodar para tirar eu e você da escravidão, do prazer da falsa felicidade,
Hoje se vive um hedonismo, que é uma falsa verdade que diz que o que importa é o prazer. Se está me fazendo bem, se está me dando prazer, então deve ser bom. Isso é mentira. A verdade, ela é incômoda para abrir os meus e os seus olhos. Dito seja, Senhor. O Senhor, nesta noite, Ele precisa, Ele quer e Ele vai te libertar de toda a cadeia, de todo o grilhão, de toda a corrente da escravidão. Você já não estava mais conseguindo ter uma oração pessoal digna de um católico, de um carismático. Hoje o Senhor vai te libertar. E você aí no íntimo do seu coração, você já sabe, o Espírito Santo já está colocando quais são as mentiras travestidas de verdade. Assim como a serpente fez com Adão e Eva. Quando questionou a Deus, você tem colocado as suas próprias verdades, entre aspas, e tirado Jesus do lugar que é dele. Liberta-nos, Senhor Jesus. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a verdade que é a Tua presença. Tua que é a expressão da verdade, Senhor. Liberta-nos, restaura-nos, cura o nosso coração, Jesus. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Obrigado, Jesus. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Cante isso, cante isso. Se Cristo me libertar, Verdadeiramente, verdadeiramente livre serei. aleluia. Glórias e louvores sejam dados Se aqui, Senhor. Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor Jesus. Diga. Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Peça para a tua vida, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Jesus, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, quero orar por todos aqueles que passam por relacionamentos abusivos nessa hora. Sim, Jesus. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor os liberte, Senhor, dessa dependência emocional. Sabemos, Senhor, que hoje vivemos num mundo tão carente de Ti, e essa carência leva a fazer tantas coisas e que nos traz consequências horríveis. Enquanto cantávamos, orávamos, o Senhor
revelou ao meu coração quantos estão nessa dependência emocional, nesses relacionamentos. E nós queremos te pedir, pelo poder do teu nome, o Senhor tudo pode, o teu nome dobra-se todos no céu, na terra e nos infernos. Que o Senhor possa libertar nessa hora todos aqueles que nos acompanham desses relacionamentos abusivos. E quando nós não temos mais o que dizer, Senhor, que essa nossa oração possa agradar o teu coração. Liberta-nos, Senhor, de toda a relativização da verdade. Liberta-nos, Senhor, de todo o individualismo radical, Senhor, de todo o hedonismo, revolução sexual. Liberta-nos, Senhor Jesus, da ideologia de gênero, negação de realidade, materialismo, Senhor, relativismo moral, Senhor. Liberta-nos, Senhor Jesus. Possamos conhecer a tua verdade. A tua verdade que cura, a tua verdade que sara, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Liberta-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo já dizia isso. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, o que você está passando, vivendo, mas eu sei que foi para ser livre que Cristo morreu e ressuscitou. Amém? Amém. Glórias e louvores sejam dados a ti, Senhor. Obrigado, Amém, Senhor povo Jesus. santo. Rafa, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez, Sempre uma por alegria. estarmos aqui nesse grupo de oração. É sempre uma alegria, emocionante. Bruno, que bom que deu certo. Você veio aqui quando nós estávamos fazendo na série, contando as histórias, e agora conseguiu voltar agora, trazendo a palavra de Deus, e com certeza essa palavra neste tempo ela precisa propagada em todos os cantos. A verdade é Jesus, e Ele morreu e ressuscitou para que sejamos livres. Muito obrigado, meu irmão. Imagina, eu agradeço também. Que Deus abençoe a todos. Abraço a todos os irmãos lá da Espada de São Miguel. Estarei com vocês aí e vai ser uma alegria. E o Pode Sediar fica por aqui. Você que nos acompanha semanalmente, comenta, compartilha, divulga o nosso programa. Você que quer conhecer um grupo de oração aí perto da sua casa, com certeza você vai viver uma experiência de Pentecoste. Que Deus nos abençoe. Nós vamos continuar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até quarta que vem, povo santo. Pode incendiar, o mais carismático do Brasil.